Para o estoicismo, a ambição é uma das maiores formas de frustração e, portanto, de sofrimento. Inclusive porque a ambição, ela é enganosa. Porque quando você vive sendo ambicioso, você nunca sabe onde está o limite da ambição. Isso é muito claro hoje em dia. Primeiro, toda moda intelectual a gente tem que tomar um certo cuidado. A bobageira está sempre em dia quando você coloca esse tipo de utopia, né? Então, eu acho os gurus digitais normalmente gente que devia ficar fazendo lá seus algoritmos e parar de achar que o trabalho deles vai transformar a sociedade. Porque não é que não vai transformar a sociedade, é claro que vai, já transformou. Não vai criar esse parque temático de gente fofa, que às vezes eles passam a ideia que sim. O estoicismo enquanto tal, eu tenho a impressão que Marco Aurélio, Sêneca ficariam horrorizados com essa ideia de que o estoicismo serve para você construir um mindfulness, uma presença completa. E com isso você vai ser, sei lá, um Steve Jobs aos 15 anos de idade. E você vai conseguir ser super criativo. Porque uma das intuições centrais do estoicismo é justamente não se enganar com o mundo. E o mundo dos gurus digitais é uma propaganda, é marketing digital o tempo todo. Então é você achar que você vai construir um monte de aplicativos e apps de diabo a 4 e ao mesmo tempo você vai morar em árvores e vai colocar seu filho para estudar na Waldorf. E você vai beijar cachorros adotados na boca. Então, o estoicismo é uma escola filosófica que fala coisas como quando lembro do que falei, invejo os mudos. A ideia de que o estoicismo vai te levar a uma espécie de meditação de bolso, e essa meditação de bolso vai fazer com que você esteja completamente presente com o seu daimon. Não, o estoicismo era meditatio mortis, era uma reflexão sobre como você deve manter uma certa distância do mundo, de como você deve estar satisfeito com o que você tem, porque o que você tem nunca é tanto, nunca é demais. Tem nada que ver com esse frisson ridículo dos gurus digitais. O ceticismo é uma grande escola filosófica que tem um detalhe muito interessante. Muita gente pergunta de onde veio o nome. O nome vem do fato de que o criador da escola, o Zenão, pregava em Atenas, embaixo de um pórtico que tem colunas e um teto vazado, onde se faz negócios, onde se encontrava pessoas. Ele dava aula lá, e isso em grego se fala stoa. E daí vem a expressão estoicismo, quer dizer, um lugar, é uma filosofia extremamente prática. O objetivo do estoico não é especular muito sobre as coisas, mas sim discutir, por isso que se chama ética estoica, como você age no mundo. A intenção é você controlar os medos, controlar as emoções, daí vem a imagem um pouco de que os estoicos seriam metidos, porque eles pareciam estar nesse estado que em grego é mais fácil que português, de você não se perturbar, que se fala ataraxia, você mantém as preocupações distantes de você tenta ser racional diante dos problemas, isso dá a você uma certa autonomia, a busca da autarqueia, como se fala, você se tornar uma espécie de princípio do seu comportamento. Se você pegar textos, Marco Aurélio, o Grande César, Meditações Filosóficas, textos do Sêneca, senador romano, também estoico, da tranquilidade da alma, da serenidade, esses temas são recorrentes. Então o estoicismo ele é normalmente muito sedutor, porque ele dá à pessoa a ideia de que você pode controlar tudo, mas se você focar naquilo que você tem objeto, que é sua ação, você pode de alguma forma estabelecer uma vida que seja um pouco menos pior. Então, é interessante porque o estoicismo, historicamente, ele causa muito impacto em pessoas que têm, de certa forma, algum sucesso. Tanto é que o estoicismo hoje é uma moda no Vale do Silício. Então, o estoicismo, ele normalmente tem um impacto grande em pessoas que têm sucesso, porque o estoicismo produz uma certa desconfiança das promessas do mundo. Um dos focos do estoicismo é a busca do desapego.
né? Que é uma outra palavra que ficou muito na moda. É você não se deixar iludir pelas promessas do mundo. Se você é uma pessoa que não tem trânsito pelo mundo, às vezes você não precisa se desapegar tanto dele assim. O estoicismo fala para nós até hoje, por isso que a gente usa a expressão constante estoica. Não que a gente possa dizer simplesmente de que você pode ser feliz com o estoicismo. A gente deve levar em conta que normalmente a felicidade hoje é compreendida como realização de desejo. Felicidade é compreendida como uma série de metas que você atinge para chegar a resolver ou ter certos resultados. A felicidade é compreendida como prosperidade, grosso modo. Então, o estoicismo não tem esse foco. Então, a primeira resposta que eu daria é não. Você não consegue ser feliz com o estoicismo se você estiver entendendo felicidade como a realização da prosperidade em todos os níveis. O estoicismo, sim, ele é constante, ele continua relevante, justamente porque ele percebe que uma das rotas da infelicidade é você querer realizar todos os desejos. Uma das rotas da infelicidade é você achar que felicidade é igual a prosperidade, felicidade é igual a sucesso. O valor do estoicismo, ainda hoje, é o fato do estoicismo ter identificado um certo conjunto de problemas que normalmente gera frustração, né? Problemas como eu quero o tempo inteiro ser reconhecido pelos outros como sendo do caralho. Você depender o tempo inteiro do reconhecimento dos outros. Imagina isso no âmbito de redes sociais, em que uma certa vaidade, um certo narcisismo se transformou em métrica de resultados. Então o estoicismo vai, sem dúvida nenhuma, ele vai poder de alguma forma ajudar você a identificar o engodo que existe numa noção de felicidade vinculada à dependência do olhar do outro, ou à dependência do reconhecimento do outro. Uma outra coisa que o estoicismo que ele identifica já na antiguidade, é o que a gente pode chamar de um presente que é destruído por uma idealização do passado, e você ficar preso ao passado, digamos assim, e ao mesmo tempo um presente destruído, a possibilidade de você viver o presente, porque você fica preso a fazer metas para o futuro. E aí você não consegue viver o presente. Isso também é uma questão bastante poderosa do estoicismo, porque isso é muito comum. Se o passado é mais da ordem de certas obsessões psicológicas individuais, a obsessão pelo futuro é uma métrica total. Está sempre se pensando no futuro, que você vai conseguir no futuro, o seu sucesso, o topo da carreira aos 30 anos. Isso normalmente deixa a sua experiência de presente bastante empobrecida, porque você não consegue viver o presente. Não é que o estoicismo está dizendo que você deve detonar o cartão e gastar tudo no presente, porque a vida é agora. O estoicismo não está fazendo propaganda do cartão Visa, né? E uma outra coisa, por último, que eu diria também que o estoicismo se faz bastante presente, é falar que existem coisas que a gente consegue mudar, mas existe uma série de coisas que a gente não consegue mudar e que, portanto, existe um certo destino traçado, para ser dramático, por um logos, por uma providência, que não é uma pessoa, não é Jesus, é uma certa condição dada pela natureza. Tudo nasce, cresce e morre. Se você quiser ser sempre o centro de tudo, você provavelmente vai se frustrar muito, porque esse logos não tem você e suas expectativas como centro de tudo. Portanto, uma certa infelicidade compreendida como não realização de projetos permeia a vida continuamente, assim como o envelhecimento, a perda de uma série de coisas. Você consegue ser feliz com o estoicismo se você entender que você não está no centro do universo, as suas expectativas não estão no centro do logos e que seguramente em algum momento você vai perder um monte de coisas. Olha, livro sobre estoicismo, do estoicismo, primeiro eu chamaria atenção para se tomar cuidado para não pegar essas bobagens que estão vindo aí lá do Vale do Silício, essa transformação de estoicismo em mindfulness. Eu recomendaria Máximas, do Marco Aurélio, filósofo estoico romano, e recomendaria Da Tranquilidade da Alma, do também filósofo romano, Sêneca. Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, que o estoico, que o Marco Aurélio fala, que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem.
Daí vem a venda do estoicismo. Vamos começar com o estoicismo, Pondé. No que se baseia essa escola? O estoicismo teve vários grandes mestres. E, digamos assim, todos muito próximos em termos de estatura. Você teve o estoicismo no período grego, que é onde começa com Zenão, né? O estoicismo mais conhecido, inclusive no sentido de você ter mais textos completos que chegaram até nós, é o estoicismo romano, do escravo grego Epicteto, do próprio Marco Aurélio, do Sêneca, senador romano. Então, o fato desses textos terem chegado até nós de forma mais, digamos assim, plena, de acesso mais fácil, ao contrário do que os textos gregos nos chegaram fragmentados. Você tem edições mais recentes, na França, por exemplo, onde há um trabalho de recuperação de fragmentos e pequenos parágrafos. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o estoicismo ele é muito múltiplo. Alguns elementos essenciais do estoicismo são, por exemplo, a ideia de que existe um logos, uma grande racionalidade que permeia o cosmos, e que essa racionalidade é percebida por nós, seres humanos, porque nós temos ela em nós, que a gente poderia chamar na nossa cabeça, o nosso intelecto, nous, como falavam os gregos. Então, esse grande logos faz com que o estoicismo entenda que as coisas acontecem dentro de uma racionalidade. Aquilo que os estoicos chamavam de pronoia, que a gente traduz por providência. Então, as coisas não acontecem ao acaso, como pensavam os epicuristas. Acontecem porque está tudo dentro de uma grande racionalidade universal que não há clareza que os estoicos considerassem um Deus. Há controvérsias dentro do estoicismo. Mas isso já dá um tom, inclusive, de que a natureza é uma grande manifestação desse logos. Porque a natureza tem o seu funcionamento. Certo? Então, uma outra característica do estoicismo importante, a ponto de muitos chamarem ela em latim de meditatio mortis, é que o estoicismo tinha uma pegada de que você não deve construir na sua vida grandes expectativas, porque as coisas são meio efêmeras. Então é importante você ter amigos, é importante você não passar fome, mas é importante, por exemplo, você não se entregar à vaidade. E onde é que entra a ambição? E aí quando você pergunta o que ele tem a ver com os limites da ambição, né? O estoicismo tem tudo a ver com os limites da ambição. Porque para o estoicismo, isso é um dos núcleos duros do estoicismo, a ambição é uma das maiores formas de frustração e, portanto, de sofrimento. Inclusive porque a ambição ela é enganosa, porque quando você vive sendo ambicioso, você nunca sabe onde está o limite da ambição. Isso é muito claro hoje em dia. O desprezo pela liturgia do poder, o desprezo por aquilo que a gente pode chamar de vantagens de ser o rei, ou seja lá o que for, essa pegada estoica de não ter ambição, de recusar a liturgia do poder, a sedução do mundo. Por que então que o estoicismo hoje voltou à moda? No sentido de que existem tantos livros, tantos coachings falando sobre ele. Por que o estoicismo voltou à moda no momento em que todo mundo está em busca justamente do sucesso, do poder e todo mundo tem ambições desmedidas? Então, Thaís, eu acho que tem no mínimo duas respostas para isso. Uma que tem um caráter assim, mais oportunista dessa moda, e outra que responde a, digamos assim, uma inquietação real. Tá? O caráter oportunista é a simplificação da chave estoica.
Porque para essas pessoas da moda, ou mesmo coaches estoicos, ou gente do Vale do Silício que se diz estoico, livros, aprenda a pensar como imperador e você vai ter sucesso e tal. Aí você vai atingir uma mente, meditar, mindfulness, não sei o que, para dar certo na profissão. Isso é uma completa perversão do estoicismo, né? Isso está associado à ideia de que o estoico é um forte, porque isso está associado ao estoicismo. A decisão que o Jon Snow toma na série é uma decisão de alguém que é muito forte, que tem uma espécie daquilo que o Marco Aurélio chamava de fortaleza interior, que o estoico, que o Marco Aurélio fala, que é você estar tão seguro de si mesmo que você não sofre com aquilo que as pessoas comuns sofrem. Daí vem a venda do estoicismo como uma arma para você ter sucesso. O que não vem junto com essa arma da moda é o fato que para o estoicismo isso não era para você ter sucesso. Isso era, na verdade, para você se recolher dos enganos que o mundo produz e do seu caráter efêmero. O estoicismo nunca saiu da moda. Tem vários filósofos ao longo dos séculos que revisitam o estoicismo. E isso tem a ver com uma inquietação que eu acho que hoje, de fato, é grande. Então, essa seria a resposta que não fala, digamos, da falácia da moda, que é o fato de que as pessoas são muito pressionadas a ter sucesso. E de que o mundo é um grande mentiroso. E de que o engano está em toda parte. Que tudo é uma espécie de balada, né? Que em todo lugar o mundo virou propaganda. É tudo propaganda o tempo todo. E aí o estoicismo, ele é de fato sedutor. Porque os livros, os textos oferecem a você ideias de como você deve buscar essa tal fortaleza interior e inclusive não ficar preocupado com o que o mundo pensa de você. Do esforço que se tem para produzir uma metafísica do empreendedorismo. Que o empreendedorismo não seria simplesmente... Metafísica é uma metafísica, toda uma construção abstrata, virtuosa, né? A gente sabe muito bem que o empreendedor é um cara super estressado e que tem que ser otimista, porque senão vão achar que ele já deu errado. O uso do estoicismo é um uso, como a gente vinha falando, muito específico e viciado. A ideia estoica de que você deve saber a diferença na vida entre o que você controla e o que você não controla é para dizer que, na realidade, o que está à sua mão, é você não ficar realizando mal por aí. Porque, para o estoico, o comportamento moral está na sua mão. Quase todo o resto da vida não está. Então, o foco do estoico aí não é fazer escolhas sobre abrir negócio ou fechar negócio. O foco do estoico é a ideia de fazer o discernimento moral no seu ato. O discurso que é bem comum nessa área, desviar para dizer que, então, o estoicismo serve para você fazer escolhas, já que o empreendedor faz escolhas. Tanto é que o discurso acaba na questão da virtude, dos valores. Que no empreendedorismo existe um valor: dá certo. E sendo que no estoicismo a noção de bem é a do bem cívico, não é? Não é do bem-estar pessoal. É bem cívico, é o bem coletivo, é o bem moral, que no discurso do coach que usa estoicismo, seja ele qual for, é querer transformar o empreendedor num agente do bem cívico e que está par e passo com toda essa parafernália metafísica das empresas, querendo dizer que elas são instâncias do bem. Hoje em dia, como se o lucro não fosse o foco do empreendedor mais. Não se iluda com as falsas promessas do mundo. Procure uma vida mais simples, procure uma vida que não fuja do caráter efêmero da existência, porque seguramente dessa forma você será mais leve e viverá mais feliz. A escola estoica, por sua vez, e o nome vem do fato de dizer não, o Criador, pregar
no pórtico de Atenas, que em grego você falava estoia, daí o nome estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que nasce na Grécia, mas que vai fazer a sua grande trajetória em Roma. A sua trajetória é marcada por senadores e imperadores, ou seja, gente muito importante. A intuição básica do estoicismo é uma intuição ética. E a intuição do estoicismo é a seguinte: a vida é efêmera, a vida é instável, a vida frustra. Portanto, você deve buscar ter uma vida próxima da natureza, uma vida distante de muitas parafernálias técnicas e institucionais. Você deve buscar se distanciar das ilusões. Para um estoico, como vai ser dito muitas vezes, filosofar é filosofar sobre o fim da vida. Filosofia é meditatio mortis, como diziam os romanos. É pensar sobre o caráter efêmero da existência. Mas a intenção do estoico, apesar de que o filósofo estoico é sempre associado à ideia de melancólico, a intenção do estoico não é jamais ser um deprimido. A intenção do estoico é buscar não se iludir com as falsas promessas do mundo. E quantas vezes nós não caímos nessa armadilha? Quantas vezes a gente de fato acredita que se você juntar muito dinheiro, você vai conseguir ser feliz, e quando você chega lá, você já ficou doente de tanto juntar dinheiro? Quantas vezes a gente já se pegou na ideia de que você deve ter muitos amigos e muitos seguidores no Facebook e que você deve ser uma pessoa muito querida, quando na verdade, quanto mais amigos você tem, maior chance desses amigos serem falsos. E é melhor você ter poucos amigos. Então, o que a gente observa entre o estoicismo e o epicurismo, um traço comum, apesar dos estoicos não serem necessariamente materialistas e falarem da existência de um logos, que é uma espécie de natureza que nos ensina, e que, portanto, se no logos, a natureza, tudo está nascendo e tudo está morrendo, e, portanto, você será inteligente na medida em que você perceber que você não deve se apegar às coisas. Mas o estoicismo não é declaradamente materialista e o epicurismo ser materialista. Essas duas filosofias são marcadas, antes de tudo, por uma ética. E essa ética é: não se iluda com as falsas promessas do mundo. Procure uma vida mais simples, procure uma vida que não fuja do caráter efêmero da existência, porque seguramente dessa forma você será mais leve e viverá mais feliz. Em que medida isso é correto e em que medida isso distorce a ideia de Epicuro? Distorce primeiro porque inclusive a palavra hedoné, prazer em grego antigo, vira hedonismo. Tem gente que acha que ser hedonista como epicurista é você comprar coisa cara no shopping. É a ideia de que se você for ambicioso e realizar sua ambição, aí você será feliz. Aí você vai ter prazer pela realização do sucesso. Essas duas ideias, que muita gente pode associar a uma vida hedonista, como a busca do prazer do sucesso, a busca do prazer do enriquecimento, a busca do prazer de ser uma pessoa única. Eu adoro essa eu adoro. Essa ideia de que o autoconhecimento vai fazer você descobrir que você é uma pessoa maravilhosa e linda. O autoconhecimento, na maioria das vezes, se for verdadeiro, pode fazer com que você entre em depressão consigo mesmo. Por o epicurismo é uma escola que buscava um estilo de vida simples, próximo à natureza, tudo isso parece estoicismo, mas o epicurismo tinha um foco que era o seguinte: se tudo é acaso, para o estoicismo não é. Para o estoicismo existe um logos, uma razão, um ordenamento cósmico de tudo, a tal da pronoia, providência. O epicurismo parte da ideia de acaso. A contingência tudo reina. É contingência. Tudo é feito de átomo, tudo é finito, não existe nenhuma ordem que você segue, portanto estamos todos jogados no puro acaso, na contingência. Então, se há alguma dúvida sobre se os estoicistas acreditavam em Deus ou em deuses, no epicurismo não há dúvida. O epicurista é um ateu. O que ele deixava muito claro é que os deuses não serviam para nada. E que uma vida não religiosa era melhor do que a vida religiosa. Porque a vida religiosa era uma vida de pessoas que estavam sempre em busca de um sentido que os deuses dessem. E os deuses não dão sentido nenhum à vida porque a alma é mortal.
a matéria se dissolve. Inclusive, ele tentava dizer que isso era melhor, porque morreu, acabou. Não tem essa história de ficar pagando boleto moral. É como ele diz naquela frase, Epicuro: quando eu estou, a morte não está, e quando a morte está, eu não estou. Exatamente, Morreu, logo não tem porque ter medo, né? Agora, então, quando o Epicuro introduz a noção de prazer, hedoné, o prazer que o Epicuro está falando é o prazer que nasce de você conseguir ordenar os desejos. O que o Epicuro queria dizer, olha assim, ó, se você comer razoavelmente bem, se você tomar vinho, então, top. Água. Se você tiver uma vida em que você usufrui de amigos, conversa sobre assuntos que você gosta, se você faz sexo de vez em quando com quem você gosta, ou seja, se você realiza desejos necessários e naturais, então você vai perceber que você relaxa. Esse é o prazer do Epicuro. É o contrário do que a gente vê hoje. Eu não gosto muito dessas aplicações diretas de escolas filosóficas, né? Como quem me segue que sabe. A base do estoicismo era identificar a diferença entre aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar. Então, identificar aquilo que está ao alcance da nossa ação daquilo que não está ao alcance da nossa ação. Então, nesse primeiro sentido, a famosa busca do estoicismo de fazer o discernimento entre o que está ao alcance da nossa ação e o que não está, e aquilo que não está ao alcance da nossa ação não deve ser nosso objeto de ansiedade, e aquilo que está ao alcance da nossa ação deve ser objeto da nossa racionalidade e da nossa ação. Uma outra coisa importante no estoicismo é a percepção do caráter efêmero das coisas. E essa percepção do caráter efêmero muitas vezes é representado como um comparativo entre nós e a natureza, entre nós e o logos, como eles falavam, no sentido de uma grande divindade ou um grande princípio racional imanente às coisas, né? Para não fazer uma interpretação do estoicismo como uma escola filosófica que teria um deus ou alguma coisa assim. Nesse sentido, o estoicismo nos ensina a não querer ser maior do que a natureza e, ao contrário disso, aprender a viver com a natureza. É daí que vem o entendimento de que o estoicismo seria uma escola filosófica que prega uma certa resignação ou uma certa acomodação aos ditames do logos e da natureza, portanto, saber que todos vamos morrer, portanto, saber que o mundo engana, portanto, saber que se você deseja mais do que você precisa, você tende a sofrer cada vez mais. Então, o estoicismo buscava aquilo que ficou conhecido, né, na história da filosofia como a autarquia estoica, que é a busca de você mesmo ser o princípio da sua vida, não no sentido metafísico, mas no sentido em que você se torne o mais possível autônomo das frustrações, das angústias que afloram no nosso coração quando a gente não leva em conta o nosso tamanho, o nosso caráter efêmero e o quanto a gente depende de elementos naturais e que estão numa esfera extra, de certa forma, humana. Portanto, o estoicismo investia na busca da autonomia, né? Na busca do autocontrole. Então, se você pensar numa situação como a de hoje, de pandemia, não há dúvida que a ideia de você buscar uma autonomia com relação à saturação de informação histérica que tem por aí, a ideia de você buscar autocontrole com relação a, de novo, não se deixar contaminar pelos apocalípticos e por aqueles que falam besteiras do tipo que o mundo vai acabar, o estoicismo pode, sem dúvida nenhuma, ajudar você em alguma medida. No final das contas, a busca do estoico, que é a busca do que a gente chama em filosofia de ataraxia também, que é chegar a uma alma que seja
menos atormentada pelo pathos, pelas paixões, uma alma que seja menos atormentada pelo mundo exterior, portanto ela seja mais repousada nela e, nesse sentido, seja uma alma que seja menos objeto dos tormentos e das tempestades que vêm de fora do mundo. Então eu diria que o estoicismo, sem dúvida nenhuma, é uma escola muito bem-vinda em momentos de pandemia. Ele quer dizer sobre a tranquilidade da alma, né? Leia Marco Aurélio, leia o que Marco Aurélio quis dizer quando ele falou que, no final das contas, para que fazer todas aquelas guerras que ele fazia? Não ache que o estoicismo vai fazer você abrir uma startup famosa, porque você vai acabar só sendo um sujeito brega que faz mau uso da filosofia. O estoicismo, vou dar um exemplo das meditações do Marco Aurélio, que é um dos estoicos mais famosos, porque foi imperador de Roma, foi César. E tem um trecho famoso que mostra muito o espírito do Marco Aurélio. Ele era César, lembremos disso. Estava no topo de grande parte do mundo, certo? A cor púrpura, roxo, era a cor da família imperial em Roma. E essa cor púrpura era uma cor vinculada ao império. O Marco Aurélio tem uma famosa passagem em que ele está comentando o enorme poder que essa capa que ele tem no mundo, em Roma, como as pessoas anseiam por ela, como as pessoas se dobram a ela, como elas fazem reverência a ela, quando no fundo ela nada mais é do que um pedaço de pano feito com restos de mexilhões, algum bicho do mar, que esses restos mortais dão a cor púrpura. Então o Marco Aurélio está dizendo assim, quanta gente dá maior importância para esse negócio é restos mortais de mexilhão, digamos assim. É daí que vem essa cor. É só uma cor. Entende? Então, o Marco Aurélio está meditando sobre o que a gente poderia chamar da essência de como as pessoas se apegam a símbolos. Ele está dizendo que o poder está diretamente ligado a símbolos, né? E ao mesmo tempo que ele está criticando esse vínculo da cor e reduzindo a cor a seus elementos materiais causais, que são banais, que vêm da natureza, de refúgio e tal, ao mesmo tempo ele está refletindo sobre algo que ele reflete várias vezes ao longo da vida dele, que é como o poder é enganoso, como ele é frágil. Para você ter poder, você depende da manutenção de toda uma escala de relações que a qualquer hora pode acabar. É claro que há algum mérito, mas há toda uma cadeia de relações que não está na sua mão decidir. Por quê? Porque, na verdade, grande parte ou a maior parte daquilo que deu certo na sua vida, você provavelmente deve a toda uma cadeia de eventos que envolvem pessoas e outros fatores que não é você. Então o estoicismo está em outra chave. O estoico, a fortaleza interior, está em eu saber que tudo à minha volta está morrendo, está passando, inclusive eu, inclusive o meu sucesso. Me perguntam aqui se eu não acho que o desapego é, de repente, uma manipulação do Estado ou da sociedade para fazer com que você não deseje coisas, não se apegue a bens materiais. Alguém teria construído toda essa história filosófica chique ao redor. Então, assim, não é. É um engano achar que é. É claro que a gente pode dizer que o Estado brasileiro é bastante hostil ao empresário. Se você quiser abrir uma empresa, ele acaba com você. Você tem burocracia, você paga para o contador, para o advogado, os impostos são incompreensíveis e roubam você, tudo isso é verdade. Mas o tema do desapego na filosofia, o tema do desapego, ele cresce na filosofia greco-romana, principalmente no âmbito dos filósofos chamados estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca,
ao redor do combate à ilusão que existiria na vida. Quando você quer se apegar, por exemplo, a bens materiais. Se você quer se apegar a bens materiais, você provavelmente vai começar a sofrer, porque cada vez você vai querer mais bens materiais, você vai se apegar ao juízo que as pessoas têm sobre você. Isso é uma fonte enorme de sofrimento, quer dizer que todo mundo padece um pouco. Você tentar ser minimamente desapegado daquilo que pensam de você pode ser um bom exercício. Hoje em dia, pessoas que ficam obsessivamente querendo saber o que os outros pensam dela, os comentários, os likes, se ela tem bom retorno, os comentários, fazer sobre o que ela escreveu, falou, gravou, seja lá o que for. Quando você fica muito apegado a isso, você fica sobrecarregado, ansioso. Quando você está sempre preocupado com o que as pessoas à sua volta acham de você, você vai ficar sofrendo por causa disso. Se você é uma pessoa excessivamente apegada a seus filhos crescem, vão embora de casa, se são normais, certo? Vão cuidar da vida deles. Então, nesse sentido também, se você fica apegado, isso não é bom para você. Se você fica excessivamente apegado ao sucesso, às promessas que o mundo faz para você, se você é excessivamente apegado, digamos assim, à vida, no sentido de que você quer viver até os 190 anos caquético, com demência, sem conseguir usufruir mais absolutamente nada da vida. Todo esse conjunto de exemplos, eles são, na verdade, os exemplos que movem a filosofia, desde a Grécia de Roma, a entender que esse estado de desapego é um estado importante para você se frustrar menos, para você ter menos agonias, porque aquilo que você quer que aconteça não acontece. Então não tem nada que ver com a invenção chique da filosofia para justificar formas de manter você pobre ou manter você sob controle. Agora, não há dúvida que a tese do desapego ela é bastante complicada no mundo que é movido pela ideia de produtividade, de eficácia, de autossuperação contínua, de que você está sempre tendo que pensar novas ideias, que você tem que estar sempre pensar em novos produtos. Num ambiente como o nosso hoje, o desapego, de fato, é uma coisa muito difícil de realizar. É claro que alguém pode usar a expressão desapego para falar para alguém que sofreu uma grande injustiça, que sofreu uma grande perda, que foi abandonado pelo marido pela mulher e que está sofrendo, e você vira para essa pessoa e diz, não, desapega. É claro que o verbo desapega, hoje em dia, como tudo que é muito usado, é banal. É claro que hoje tem pessoas que falam desapego e vão de classe executiva para a Índia ficar num puta hotel ou num puta mosteiro que vai custar caro e que ele precisa de todo um ferramental, inclusive em termos de seguro-saúde, para sobreviver lá, e que, portanto, vai em restaurantes legais. Então, é claro que hoje o desapego é muito falado no sentido banal, desclassificado, como uma modinha, para querer dizer que você é muito desapegado porque você tem uma casa numa praia deserta. Um dos focos da reflexão estoica, né, da escola estoica, Marco Aurélio, Sêneca, que pensava sobre desapego, a apatheia, ou ataraxia, como se fala em grego, é a ideia de que o mundo engana, e o mundo engana mesmo. Por isso que o sucesso é sempre um mau conselheiro. Você aprende muito mais com o fracasso do que com o sucesso. Porque o sucesso faz você achar que tudo que você faz vai sempre dar certo. Não há dúvida que existe uma contradição inerente ao mundo contemporâneo, capitalista, baseado em aquisição de bens, baseado em controle da sua vida. O fato inerente a isso de que uma hora você fracassa, uma hora dá errado, uma hora você adoece e, portanto, você vai ter dificuldades se você não consegue ter um mínimo de desapego com relação à vida. Um dos focos da preocupação estoica era justamente o apego às paixões, o apego aos desejos. Porque quando você tem muito apego às paixões e aos desejos, você seguramente sofre. Então o desapego é uma coisa bastante séria, bastante útil, bastante interessante, mas é claro que você não desapega numa casa muito cara, numa praia deserta. A autoajuda está fazendo uso do estoicismo, né? O estoicismo é uma moda, lá no Vale do Silício, inclusive, muitos livros traduzidos em português. E tem alguns elementos do estoicismo que faz com que
se queira usá-lo como autoajuda. Primeiro porque um dos filósofos mais famosos era um César, né? O imperador de Roma, Marco Aurélio. Então, as bestas acham que lendo Marco Aurélio vai aprender a ser imperador de Roma, né? E o estoicismo tem essa característica de buscar uma vida equilibrada, estabelecer um certo controle sobre as paixões, não ficar o tempo inteiro apegado ao passado, não ficar sonhando com o futuro. Então, muita gente construiu esse conceito picareta de mindfulness a partir dessa ideia de você estar presente plenamente na sua condição. Isso empobrece, né? Porque o estoicismo tem todo um discurso de desconstrução do mundo, sabe? O Marco Aurélio, ele gostava de dizer que, afinal de contas, o que é ser imperador de Roma se não é usar uma capa roxa que é fruto de tinta que vem de, sei lá, mexilhões. Então, o estoicismo tinha um discurso muito poderoso sobre como o mundo é enganoso, né? O estoicismo tinha um discurso muito poderoso, aliás, que muitos os acusam de uma certa melancolia por você saber que tudo está passando. Não é à toa que um dos subtítulos do estoicismo é Meditatio Mortis, é a meditação sobre o caráter efêmero de tudo. Então, o estoicismo como autoajuda, você não usa o estoicismo como autoajuda. Leia Sêneca, leia o que ele quer dizer sobre a tranquilidade da alma, né? Leia Marco Aurélio, leia o que Marco Aurélio quis dizer quando ele falou que, no final das contas, para que fazer todas aquelas guerras que ele fazia? Não ache que o estoicismo vai fazer você abrir uma startup famosa, porque você vai acabar só sendo um sujeito brega que faz mau uso da filosofia.